Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você consegue dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, fala comigo, por favor, e me converte. Amém. Senta um pouquinho. Nós já falamos do Novo Testamento sobre 4 personagens, eu acho. 4 gigantes da fé: Malco, Epafrodito, Lídia e Febe, a quem Paulo chama de minha protetora. Epafrodito, ele diz, de Epafrodito, Paulo diz, ele não apenas trouxe a vossa oferta, mas ele veio como oferta. Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher da alta sociedade do seu tempo, que se converte à fé a partir da pregação de Paulo e se transforma numa grande proclamadora do Evangelho. E Malco, o servo do sumo sacerdote, na iminência de receber a consagração sacerdotal, e tem a sua orelha arrancada pela espada de Pedro. E como Jesus, com muita graça, coloca a orelha de Malco no lugar e lhe restitui as chances de desenvolver o seu ministério. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele: aquele que restaura está aqui. Hoje nós vamos falar de um homem que sempre me chamou a atenção: Antipas. Ele só aparece na Bíblia aqui, em Apocalipse 2, versículo de número 13. Quando Jesus envia esta carta para a igreja de Pérgamo. 7 cartas são enviadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Atualmente o território é o território da Turquia. Pérgamo, por sua vez, ficava na parte ocidental do território da Turquia, ou chamada Turquia Asiática. Antes de falar de Antipas, como eu tenho falado dos outros personagens, eu gostaria de apresentar o cenário onde ele estava inserido, para que você entenda o que justifica atribuir a ele o título de gigante da fé. Aliás, o simples fato de ele ser mencionado na Bíblia já é extraordinário. Ele ser mencionado por Jesus, porque quem fala de Antipas não são os apóstolos, quem fala de Antipas é o próprio Jesus. E Jesus fala de Antipas, sendo que Jesus já está em estado de glória. Ele é glorificado, ele está sentado à destra de Deus, mas faz menção de Antipas como a sua fiel testemunha.
Qual era o cenário e o ambiente onde Antipas vivia? Pérgamo era a capital da província da Mídia. Era uma das principais cidades do mundo antigo. O historiador Plínio diz que Pérgamo era a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Entretanto, deixa eu falar um pouquinho sobre o misticismo de Pérgamo. Era uma cidade muito importante política e comercialmente, mas uma cidade de um misticismo religioso sem tamanho. Em Pérgamo havia uma antiga forma de adoração ao diabo. Pérgamo tinha um modelo de culto que adorava as mágicas e as divindades antigas de Babilônia. Por outro lado, Pérgamo é a primeira cidade do Império Romano a levantar uma estátua em honra ao imperador e estabelecer um decreto que ele deveria ser adorado. Entenda bem, o Império Romano já estava instituindo a adoração ao imperador, mas Pérgamo é a cidade que determina a adoração ao imperador ainda vivo, porque no Império Romano já se adorava aos imperadores que haviam morrido. Pérgamo estabelece a adoração ao imperador que está em pleno exercício do poder, do comando, nos dias de Nero, nos dias de Domiciano, considerados os dois piores de todos os imperadores da história de Roma, os dois que mais perseguiram a igreja. Em Pérgamo havia templo de adoração para Augustus de Roma, também para Trajano e para Severo. É por isso que Jesus declara: aí está o trono de Satanás, porquanto imperadores estão sendo adorados e os cristãos, por não se submeterem ao culto ao imperador, eram perseguidos e mortos. Os seus bens eram confiscados, as suas famílias eram desabrigadas, lançados nas arenas para serem devorados por leões, lobos e ursos, famintos, porque não se submetiam à adoração, ao culto ao imperador. Isso é Pérgamo. Em Pérgamo também estavam templos das principais divindades do mundo antigo: Zeus, Dionísio, Asclépio, Artemíris, divindades do panteão grego e que foram assimilados pela cultura de Roma. Asclépio, por sua vez, era considerado a divindade da saúde, representado por uma haste enrolada com uma serpente, também conhecido como Esculápio. No templo de Asclépio haviam milhares de serpentes, e quem queria adorá-lo entrava no templo e deitava-se para que as serpentes passassem por cima. Se o indivíduo fosse picado e envenenado e morresse, se entendia que a divindade o recebeu como oferta. Se ele saísse vivo, é porque a divindade recebeu seu culto e o adotou como um adorador permanente. Tudo isso estava em Pérgamo. Zeus, as divindades de Atenas, eram adorados em templos elevados na grande metrópole de Pérgamo, de modo que o culto aos homens, aos deuses e aos magos e às mágicas era muito comum em Pérgamo. Dionísio, deus do vinho, da bebida, do alcoolismo, também era adorado em Pérgamo. E Dionísio era adorado com bebedeiras, de tal forma que o indivíduo saía
falando bobagens, tagarelices, chocarrices. E se entendia que quando o camarada estava cheio de álcool, falando baboseiras, na verdade ele estava profetizando sob a autoridade da divindade do álcool, Dionísio. Esse é o misticismo de Pérgamo, e o Senhor fala de Antipas como alguém que morava nessa cidade. A economia de Pérgamo, fortíssima, todas as cidades do império, diz o historiador, convergiam para esta cidade. Plínio, como eu disse, nomeia Pérgamo como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Em Pérgamo se fabricavam ungüentos, vasos e pergaminhos. O pergaminho recebeu esse nome por causa da cidade, Pérgamo. Não Pérgamo recebeu esse nome por causa do pergaminho. Veja a importância da cidade. O papel recebe o nome de pergaminho porque era produzido em grande quantidade, em grande escala, na cidade de Pérgamo. Sua cultura, basta você saber que a biblioteca de Pérgamo, nós estamos falando de 2000 anos atrás, tinha aproximadamente 200.000 volumes. Era uma cidade culta, era um centro cultural. Apesar de tamanha cultura acerca das filosofias, das culturas, da economia e de todas as ciências, Pérgamo é uma cidade ignorante acerca de Deus. É uma cidade distanciada da presença do Deus eterno, verdadeiro, cheio de graça e de misericórdia. Em Pérgamo havia uma igreja, tanto que o Senhor escreve dizendo ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Mas qual é o cenário da igreja de Pérgamo? Para começar, olha o que Jesus diz: sei que tu habitas onde está o trono de Satanás. Pensa no nível espiritual dessa cidade. Pensa no peso espiritual para um cristão transitar nas ruas de Pérgamo. Se o próprio Jesus diz: eu sei onde habitas, e sei que aí está instaurado, aí está instalado o trono de Satanás. Consequência disto, no versículo de número 14, o Senhor fala de duas crises doutrinárias que estavam minando a igreja de Pérgamo. O Senhor fala da doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Balaão é um profeta do Antigo Testamento que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, Números 23, para amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele ensina a Balaque, infiltra as mulheres moabitas no arraial dos hebreus para seduzi-los, porque eles serão seduzidos e pecarão, cairão na prostituição, na lascívia e no adultério. E aí eu não consegui amaldiçoá-los, mas pelo pecado que vai impetrar no meio deles, eles serão enfraquecidos e distanciados de Deus. Agora, na igreja de Pérgamo, nós temos uma manifestação parecida. O liberalismo está tomando conta, e nós percebemos que em Pérgamo há um grupo de mestres que ensinam aos irmãos que eles podem viver de qualquer jeito, eles podem satisfazer os seus desejos, impulsos, anseios, e que Deus lhes irá tolerar. É a teologia do ladrão. Faz tudo o que você quiser em troca da tua oferta, do teu dízimo, desde que você esteja satisfeito. Eu não vou mexer com o teu estilo de vida, porque mais importa o que você traz do que aquilo que você é. O Senhor então entra dizendo: tenho contra ti, porque aí no meio da igreja de Pérgamo tem alguns que seguem a doutrina dos a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Pedro chama
os seguidores da doutrina de Balaão, de loucos, insensatos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. E o Senhor diz: vocês também têm alguns aí que seguem a doutrina de Nicolau. Não se tem muito detalhe do que seria a doutrina de Nicolau, mas o que se sabe é que Nicolau defendia a repaganização da igreja. Nicolau defendia que a igreja deveria criar o culto místico, num culto onde todos os deuses pudessem ser adorados igualmente. Era um modelo de sincretismo, de misticismo, de mistura da fé cristã com qualquer tipo de culto e manifestação religiosa que tirava da igreja a sua característica de igreja cristã. É um grande perigo quando nós decidimos ser, lá vai, eu vou ter que mexer nisso, não tem jeito, cristãos ecumênicos. O que é ser um cristão ecumênico? Todas as religiões ganham o mesmo patamar de verdade, de revelação e de salvação. Eu preciso lhe dizer que esse conceito nega o sacrifício de Jesus, no qual se diz, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz eu sou um dos caminhos. Jesus não diz eu sou mais uma verdade. Jesus não diz eu sou mais um estilo de vida. Jesus não diz todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava ministrando numa igreja certa feita e antes da pregação deram a oportunidade ao prefeito da cidade e o prefeito disse assim: todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam ao céu. Quando me deram o microfone eu disse: Sua Excelência, todos os caminhos levam a Roma, mas para o céu só Jesus, não tem jeito. Então a doutrina dos nicolaítas é esse liberalismo, de Balaão é esse liberalismo do viva de qualquer jeito desde que você esteja aqui. A doutrina dos nicolaítas é qualquer religião leva a Deus desde que a gente consiga adorar a Cristo e adorar aos outros deuses como iguais. Eu aprendi a respeitar a convicção e a fé de todas as pessoas. Não importa se essa convicção e fé diverge daquilo que eu acredito. Respeitar é diferente de entender que qualquer divindade pode ser comparada ao meu Cristo, único, verdadeiro, soberano, eterno. De eternidade a eternidade ele existe. Morreu na cruz sem pecado pelos meus pecados. Foi sepultado, mas não ficou preso pelas cadeias da morte. Quebrou as cadeias da morte. Ressuscitou. Está à destra de Deus e intercede por nós. Ele é o Senhor, único, verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Esse é o cenário de Pérgamo. Lá morava Antipas. No meio desta igreja infringida pela doutrina de Balaão e pela doutrina dos nicolaítas, Antipas é um presbítero. A tradição católica chama-o de bispo Antipas de Pérgamo. Ao que tudo indica, Antipas tenha sido um dos pastores da igreja de Pérgamo, provavelmente o pastor que antecedeu esse para quem Jesus está escrevendo aqui. Agora vamos entender porque ele é um gigante na fé. Seu nome, diga comigo, Antipas. Repete, Antipas. Antipater. Palavra grega que significa contra todos. É daí, dizem alguns estudiosos, que vem a palavra antipático. Aquele que é contra.
Não é que ele era antagonista, porque antagonista é aquele que é contra todos e contra tudo, só pelo prazer de ser do inverso. Antipas é contra tudo aquilo que ia de encontro à fé cristã. Antipas levou a sério o conceito de ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus diz: quando o sal se torna insípido, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo é: quando o sal se torna igual à comida que ele deveria temperar, ele deixou de cumprir o seu papel de sal. Vamos trazer para cá? Quando a igreja se torna igual ao mundo, ela deixou de ser igreja e se tornou mundo. Antipas é contra tudo aquilo que vai de encontro ao fundamento da fé. Nós, igreja de Laodiceia, se for aplicar bem, a igreja de Laodiceia é o raio-x, é a planta, é o protótipo da igreja moderna. Nós, dessa temporada da igreja de Laodiceia, queremos ser aplaudidos pelo mundo, aceitos. Não queremos nos indispormos. Nós não queremos ser antipáticos. Não queremos ser antipas. Porém, Jesus diz em João capítulo 15, versículo 18 e 19 assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Antipas entendia isto. João capítulo de número 17, versículo 14. Esse culto é culto de quê? Culto de doutrina, culto da palavra. João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Provoca seu vizinho e fala com ele assim: você mora aqui, mas você não é daqui. Você é do céu. Diz aí para a pessoa do seu lado: você é do céu. Atos capítulo 2, versículo 40, Pedro está pregando a sua primeira mensagem pentecostal e ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis a este mundo, não vos adequeis, não vos torneis iguais, não vos torneis aceitáveis. Por quê? Ele responde na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19, quando ele diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Aquilo que eles chamam de sabedoria, de inteligência, de modernidade, Paulo diz que é loucura. Antipas assimilou isto, ele entendeu isto e decidiu viver contra o sistema mundano. Muito interessante, porque quando Paulo fala não vos adequeis, ele fala do mundo como uma forma, um modelo, um padrão, um sistema que tende a atropelar você, para você ser levado pelo rolo e se tornar como todo mundo. Hoje quem não é como todo mundo é que parece alienígena. Você vira um alienígena. Aí Paulo diz: não vos conformeis. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo de número 2,
versículo 15, 16, 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mundo aqui é aion, fala de sistema, não é cosmos, fala de modelo de vida, modus vivendi, modus operandi. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, diz João, não vem do Pai, e sim do mundo. E ele diz: ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entenda isso, todo lançamento do mundo vai passar. A moda de hoje será antiquada daqui a 6 meses. É incrível isto. Eu lembro de uma época que Jones, adolescente, invocou que queria pintar o cabelo de verde e azul. Disse: mas rapaz, meu filho, não faz o negócio dele. Mas pai, todo mundo pinta, aí você vira mãe. Toda mãe diz o quê? Você não é todo mundo. Não faz isso, velho, não faz isso. Deixa teu cabelo como está. Um dia ele vai mudar de cor para ficar tranquilo. Vai ficar cinza, prata, branco. Ele muda. Ah, pai, meu filho, você é filho de pastor, pelo amor de Deus. Aí lá vou eu. Viajei para pregar em São Paulo, numa baita de uma igreja em São Paulo, um pastorzão famoso. Aí Jones está no púlpito comigo, sentado. Daí a pouco chega o filho do pastor, com o cabelo pintado de vermelho e amarelo. Jones olhou para mim e fez assim: e como é que eu explico isso depois do culto? Jesus, meu Cristo de Nazaré. Mas consegui, venci a batalha, graças a Deus. Venci sem trauma, graças a Deus. Mas quem hoje está querendo pintar o cabelo de azul e verde? Passou, a moda foi. Porque o mundo passa, os seus modismos, os seus modelos, é tudo temporário. O que é hoje não será mais daqui a um tempo. Aí Paulo diz assim, João diz assim: você não anda pela onda do mundo, você não anda pelos ventos do mundo, você anda pela palavra, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mantenha o padrão, mantenha o ritmo, mantenha, vamos chamar de a rotina, a referência. A Bíblia é seu guia, seu mapa, sua escola, sua cartilha, seu padrão, sua constituição. Nós vamos morar no céu. Seja um Antipas, seja contra tudo aquilo que vai de encontro à sua consciência cristã. Sou cristão, não devo. Eu estava pregando num país aí, em algum lugar do mundo, não vou dizer onde não, porque o que eu vou falar é sério. E na hora do almoço, o pastor insistiu para eu tomar uma cervejinha. Eu disse: pastor, eu não tomo. Ah, mas aqui no nosso país é normal. Sem problema, mas eu não moro no seu país, eu estou aqui visitante. Deixa eu manter o meu padrão. E ele tomou quantas ele quis. Almoçamos. No outro dia fomos almoçar novamente. Aí ele disse: pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, que vem do Brasil, quando chega aqui, parece que nunca viu na vida. Toma, que parece que está desesperado. Eu disse: por isso que, pastor, está vendo aí, o senhor oferece, para depois o senhor se sentir na condição de falar de quem aceitou a sua oferta.
Então o senhor fica com o seu trem, que eu vou tomar meu suco de laranja mesmo, e deixo eu ir para casa em paz. E aí preguei, Jesus abençoou, e naquelas noites eles tiveram, na primeira noite nós tivemos 15 conversões. O presidente da convenção geral do país veio, porque eles tinham X anos sem ver um número tão grande de conversões num culto evangélico. Naquela noite, mais de 70 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Aquilo foi um fenômeno para eles. Eu não estou dizendo que o número de conversões é porque eu rejeitei a proposta deles. Eu estou dizendo que quando você mantém-se naquilo que você recebeu do Senhor, como orientação para a sua vida, isto vale como referência. Não seja manipulável, dobrável. Você não é massinha de modelar. Você é crente, forjado na fornalha, sendo preparado para morar no céu. Só quem entendeu, diga amém, diga glória a Jesus. Então a primeira marca de Antipas, que o torna um gigante da fé, o seu nome já diz quem ele é. Segundo, olha como Jesus fala dele, versículo 13: retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha. Segunda característica que o torna um gigante da fé: testemunha. A etimologia da palavra testemunha é mártir. Testemunha no livro dos Atos dos Apóstolos é aquele que está tão comprometido com a causa que é capaz de dar a vida por ela. O termo é usado a primeira vez em Atos 1:8, quando Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Mas ele é aplicado aos cristãos quando Estevão morre. Ele é chamado de mártir. Aí se aplica a Estevão o termo testemunha. E é bom lembrar que a palavra testemunha, testemunhar, testemunho, é palavra-chave no livro dos Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:22, quando Pedro está buscando alguém para substituir, para tomar o lugar de Judas, o Iscariotes, no grupo apostólico, ele diz: é necessário que seja alguém que tenha sido testemunha conosco de todas as coisas que Jesus realizou em nosso meio. E aí quando o irmão vai lendo os Atos dos Apóstolos, nos capítulos 10, no capítulo 13, no capítulo 22, no capítulo 26, quando Saulo é encontrado por Jesus no caminho de Damasco, e Jesus chama Ananias, um discípulo que ninguém conhecia, e Jesus disse: Ananias, vai lá na rua chamada à direita, onde está um homem chamado Saulo. Ele está orando, e eu quero que você vá lá e lhe ensine o que ele deve fazer. Ananias fala assim: eu? Senhor, o senhor está chamando o cara errado. O senhor sabe que esse Saulo é autoridade de alta patente, ele é oficial do Supremo, da Suprema Corte, e tem cartas autorizando matar os cristãos. Ele os persegue, e os mata, e os apedreja, e apoia quem faz. E o senhor, os cristãos estão correndo de Saulo, e o senhor quer que eu vá para o quarto dele estar? Não, o senhor está armando para mim. Vou não? O senhor diz assim: Ananias, vai, porque eu já me encontrei com ele, e ele é para mim o vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o que significa padecer por causa do meu nome, porque ele será testemunha entre os gentios do meu evangelho. Em Atos 26, quando Paulo descreve a sua conversão diante do rei Agripa, ele diz: eu não apenas perseguia, eu matava e mandava matar e apoiava quem fizesse. E ele vai mostrando que a sua ira estava em ascensão. Aí ele diz assim: e quando o Senhor me parou no caminho de Damasco, ele me disse:
consiste que tu sejas testemunha. Então, quando o Senhor fala de Antipas como testemunha, o Senhor está usando o título mais comum atribuído aos cristãos primitivos. Ah, nós não, nós é chique. Você é o que lá na igreja? Pastor. E tu, bispo. E tu, apóstolo. E tu, sacerdote. E você, semideus. Para os irmãos primitivos, você é o quê? Testemunha. Testemunha de Jesus. Aquele que está tão comprometido com Ele, que é capaz de morrer por Ele. Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem sido testemunha de Jesus? Presta atenção, o historiador diz que Antipas rejeitou oferecer culto ao imperador. Está chata a pregação? Pode falar, está chata. Porque por ele dizer assim, vá para casa. Antipas rejeitou oferecer culto ao imperador. Ele é o pastor da igreja de Pérgamo. Como ele rejeitou oferecer culto ao imperador, ele foi preso, chicoteado. E Antipas foi liberado da prisão com a condição de que não pregasse mais contra o culto pagão. Saiu da prisão. Agora o historiador diz que Antipas não apenas prega contra o culto pagão, mas ele começou a converter uma multidão de pessoas contra a idolatria e contra o paganismo. Aquilo começou a dar prejuízo ao templo de Zeus, de Artemis, de Esculápio, porque as pessoas estavam se convertendo à fé por causa da pregação de Antipas. Então os sacerdotes pagãos mandaram arrastá-lo e levaram-no para o templo de Artemis. Lá a adoração era feita dentro de um boi de bronze vermelho. Colocava o sacrifício dentro do boi de bronze e acendia fogo embaixo. Então colocaram Antipas dentro do boi de bronze. E o historiador diz que os sacerdotes pagãos mandou que os idólatras fossem buscar lenha. Diz o historiador que o povo trouxe tanta lenha que faltou madeira no entorno de Pérgamo. E colocaram a lenha sob a madeira, e à medida que ela ia queimando, iam colocando mais lenha, com Antipas lá dentro, queimando, sendo assado, cozido a seco, dentro de um boi de bronze, por causa da sua fé. Mas o historiador diz que enquanto o fogo queimava e o boi avermelhava, Antipas cantava: sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. E chegou um momento que o povo começou a gritar para sufocar a voz de Antipas, porque à medida que ele cantava, as pessoas ajoelhavam, se convertendo, movidas pelo seu sacrifício, pela sua fé, pela sua perseverança. De repente o sacerdote mandou que todo mundo parasse de gritar, e já não se ouvia a voz de Antipas cantando. Agora Antipas gemia, mas o gemido era
seu gemido também era louvor. Por isso Jesus diz assim: Ele é a minha testemunha. Nem sendo sacrificado, Ele se negou a testemunhar. Sabe o que acontece quando eu leio sobre esses homens? Eu ajoelho e digo para Jesus: me aceita como teu servo, me converte. Acho que eu não sou crente. Nós vivemos um cristianismo tão confortável. Qualquer coisa que dá errado, a gente diz assim: onde está o Senhor? Eu sou fiel a Ti e estou passando por isto. Eu acho que Jeová olha para nós e faz assim: você não sabe o que significa ser fiel. Por isso o Senhor diz nele, desde os dias de Antipas, a minha testemunha. Somos testemunhas de Cristo? A que ponto? Até que ponto somos testemunhas? Fala sério, a gente é crente? De verdade, francamente, sem confrontar você, estamos nos confrontando. A gente é crente? Olha o nível da disposição deste homem. E quantos outros que morreram pela fé em Cristo? Você sabia que os cristãos ainda são o grupo organizado mais perseguido do planeta em pleno 2022? Missionário latino-americano preso pelo governo comunista cubano, ordenado a negar a Cristo. E se não negasse a Cristo, ele seria preso com a sua família e morto. É dele essa música: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Ele foi morto, mas não negou a fé. Prenderam Policarpo, pastor de Éfeso, bispo de Éfeso, 93 anos de idade. A história diz que chicotearam tanto o velho Policarpo que os membros do seu corpo saíram para fora, eram visíveis, e Policarpo sai trêmulo da tortura, esmagado e ensanguentado. E alguém diz: você não vai negar ao seu Cristo? E Policarpo diz: eu conheço a Cristo desde os meus 12 anos e Ele nunca me decepcionou. Como, pois, eu poderia negar o meu Salvador e Mestre? Fala sério, a gente é crente. Richard Urbrand, preso em prisões comunistas por 14 anos, em prisão subterrânea, na Coreia do Norte. 76 parentes, amigos e membros da igreja de Urbrand foram mortos pela polícia do comunismo norte-coreano. E o testemunho diz que um dia o carrasco olhou para o soldado e perguntou: esse homem ainda tem alguém, algum parente para morrer? E disseram: ele tem um filho. E trouxeram o filho de Urbrand. E o carrasco disse: agora você nega seu Deus, professa o reconhecimento do comunismo e do governo como sua fonte de vida.
ou seu filho vai morrer. E o testemunho diz que Urbrand ajoelhou na cela e disse: Senhor, 76 dos meus morreram, e eu não te neguei, mas o meu filho não. Me deixa te negar só esta vez. E o filho ouviu a oração do pai e gritou de lá: papai, não negue. O historiador diz que o carrasco esmagava as unhas da criança, e Urbrand gritava e dizia: Deus, me deixa te negar. E o menino dizia: papai, não negue. À hora da morte, quando a criança está desfalecendo, ela olha para o pai, Urbrand, e eu não consigo dimensionar uma dor dessa envergadura, e diz: papai, eu já estou indo para Deus, mas um dia nós nos encontraremos como heróis, porque nós não negamos o nosso Senhor. A liberdade de Urbrand foi negociada pelo governo americano. Ele veio a óbito há cerca de 6, 7 anos atrás, de velhice. E eu tenho certeza que o seu coração já foi consolado na glória do Senhor. A pergunta é séria: nós somos testemunhas? Quer saber? Eu vou fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus de novo, ser crente, tem mais, já vou terminar. Ele não é apenas o Antipas, ele não é apenas a testemunha. Olha o que Jesus diz: desde os dias de Antipas, minha testemunha, a fiel. Ele não é apenas a testemunha, ele é a testemunha fiel. Não é, como diz o texto da língua portuguesa, minha fiel testemunha. O texto literal é: desde os dias de Antipas, a minha testemunha, a fiel. Olha a maneira como Jesus se refere a ele. A forma como esse texto está escrito no grego é uma forma de dizer que Jesus torna Antipas o modelo de testemunha, o parâmetro de testemunha e de fidelidade. Ele é a referência de fidelidade como testemunha de Cristo. É como se Jesus dissesse: menos do que isto é rascunho, é ensaio. Fidelidade a toda prova. Enquanto eu li, eu lembrei de Pedro. Jesus falou assim: olha, gente, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro diz assim: vou contigo até a morte. Estou contigo e não abro. Quem mexe contigo, mexe comigo. E eu disse: Pedrão, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: eu? Você está enganado comigo. Nego não. Mas lá mais tarde, alguém olha e fala assim: você é Galileu, já lhe vi com o réu. Pedro disse: sei nem quem é. Você está enganado. Só que Pedro ficou sem graça, foi lá para dentro, lá para o vestiário. Quando Pedro chega lá no vestiário, tem alguma funcionária de Pilatos arrumando o guarda-roupa, e olha para Pedro e diz assim: te conheço.
Eu já te vi numa reunião dessas aí que o Galileu estava pregando. A Bíblia, Lucas diz que Pedro saiu resmungando, reclamando. Eu imagino Pedro dando murro na parede. Pescadorzão, mão grande. Você nem quem é? Já falei que eu não sei. Aí alguém encontrou Pedro no corredor e disse: teu sotaque te condena. Você fala igual a ele, você é da Galileia. E Pedro vem saindo do corredor e estampa na sala do julgamento. Jesus está de frente para Pilatos, para o sacerdote. Pedro aparece, o galo canta. Lucas diz que Jesus olhou para Pedro. O olhar do Salvador encontrou o olhar do pescador. Aí Pedro caiu a ficha. Neguei. E foi chorar. Mas sabe o que é extraordinário? Deus não desiste de você. Não importa o nível de fraqueza que você revelou. Quando Jesus ressuscita, ele diz a Maria Madalena, Marcos 15, 7: vai e dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Não dá tempo, não vou dar detalhes. Mas você lembra que Jesus restaura Pedro em João 21? Mas restaura com força. Pedro, você me ama? Ô irmão, eu fico imaginando a crise de Pedro com essa pergunta. Para que ele está perguntando isso para mim? Ele sabe que eu piso aí fora. Você me ama, Pedro? Senhor, eu gosto do Senhor. Tá bom, come peixe, toma mel. Dá um tempinho, Jesus de novo. Pedro, fala, mestre, você me ama? De novo? Ele vai me entregar na mão desses camaradas aqui tudo. Vão me acabar aqui. Pedro disse: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Tá bom, come. Quando Pedro menos espera, Jesus muda a pergunta. Jesus não pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? Na terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim? Jesus muda a pergunta e vai para o nível de Pedro. Jesus desce o fundo do poço onde Pedro estava. Jesus vai ao encontro e pergunta: você gosta de mim? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Por que se entristeceu? Porque Jesus mudou a pergunta. Agora Jesus não quer mais o amor de Pedro. Jesus quer apenas que Pedro goste dele. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Por que me perguntas isto? Se tu sabes que eu te amo. Aleluia. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Lá na frente, quando Pedro é confrontado pela sua fé, ele vai ser morto por causa do nome de Jesus. E quando vão crucificá-lo, diz o historiador que Pedro disse: eu não sou o digno de morrer como morreu o meu mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. É assim que Pedro morre, mas não nega a sua fé em Jesus Cristo. Tem alguém do seu lado? Diga para ele: não negue a sua fé. Não negue a sua fé. É incrível como muitas vezes negamos a nossa fé na escola, na faculdade, diante de um professor que se acha inteligente. Aí nós retrocedemos. Jesus diz assim: se alguém me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Mas se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Você percebeu a diferença? Ele disse: se alguém me negar,
eu o negarei diante do Pai. Os anjos nem vão saber da existência dele. Mas se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, quando nós confessamos Jesus como Salvador, eu imagino Jesus dizendo assim para os anjos: deem uma olhada, olha lá, olha para ela, olha para ele. Pai, olha lá, Pai, olha, ele me confessou, ele declarou o meu nome, ela declarou o meu nome. Jesus nos apresenta, aleluia. O mundo sabe, o mundo espiritual sabe quem você é. Satanás sabe quem você é. E é incrível que Deus tem prazer em apresentar aqueles que lhe são fiéis. Já percebeu isso na Bíblia? Deus tem prazer. Ele conversa com Arão e Miriam e diz assim: como é que vocês ousaram falar mal do meu amigo Moisés? Olha o que ele diz a Satanás: vistes o meu servo Jó? Deus tem prazer de apresentar aqueles que são seus. Antipas, minha fiel testemunha, minha testemunha, a fiel. Vamos terminar. Quarta característica de Antipas que eu quero destacar: a sua firmeza de propósito. Ele não se destaca apenas diante do mundo sem Deus do seu tempo. Ele se destaca diante de uma igreja relutante que está mergulhando na heresia. O Senhor diz assim: tens entre vós alguns que seguem a doutrina de Balaão. Tens entre vós alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas, mas também entre vós está Antipas. No ambiente espiritual carregado de heresia, de desvios, de bagunça, Antipas mantém o seu propósito, a sua firmeza de serviço a Deus. E sabe o que é estranhamente incrível? Olha o versículo de número 14. Sua Bíblia está aberta? Tá não, né? Tá vendo aí? Você trouxe caneta para anotar as coisas? Trouxe não, né? Tá bom, alguns trouxeram. Aleluia. Que isso vire cultura. Vamos lá. Sei onde habitas, versículo 13, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, a fiel, o qual foi morto entre vós. Essa frase é uma frase pesada, porque Antipas não foi morto aos olhos de vocês. Jesus está falando com a igreja. Antipas foi morto por vocês. O que Jesus está dizendo é que essa turma de Balaão e essa turma dos nicolaítas foi quem entregou Antipas para ser morto pelas mãos dos idólatras. Antipas não combatia contra o sistema da idolatria apenas fora do templo, ele combatia dentro do templo. Ele não tinha inimigos apenas fora, ele tinha inimigos dentro. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde os interesses individuais, temporários, a guerra do poder, da influência, nos leva a um nível de perder tamanho o temor de Deus, que nós somos capazes de mutilarmos a nós mesmos para atingirmos alguém que não se coaduna com as nossas convicções. Mas Antipas é tão firme no seu propósito que ele combate
a idolatria e a heresia dentro da casa, dentro da igreja. O poder do Espírito Santo operando nele, ele leva a um posicionamento firme contra tudo aquilo que se contrapõe à fé. E ele permanece firme no seu propósito de honrar a Cristo, de defender a sã doutrina, de anunciar a palavra, de preconizar o evangelho genuíno. Aí vem uma pergunta para nós: como anda a nossa firmeza de propósito? Eu realmente estou firme no propósito de servir a Cristo? Ou eu estou na igreja, mas estou meio em dúvida, não sei se é isso que eu quero, sei não, estou pensando aí em desviar, passando uma luta, uma tentação. Você sempre vai ter luta. Se a pessoa que pregou para você disse que a sua vida ia ser sombra, rede e água fresca, lhe pregaram o evangelho das organizações Tabajara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, permaneça firme no propósito. Você caiu? Levante. Se arranhou, passa metiolate. Arde, acelera a cicatrização. Deu errado, faz de novo. Está fraco na fé? Quem não? Quem não se sente fraco de quando em vez? Quem nunca sentiu vontade de abandonar a igreja? Quem nunca? Quem nunca se sentiu desiludido? Quem nunca até questionou a presença e até a fidelidade ou a existência de Deus? Mas a firmeza de propósito diz: mesmo que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que desapareça o gado do campo e sejam extirpadas as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Firmeza de propósito. Fica de pé, por gentileza. Dá uma sacudidela de leve na pessoa do seu lado e diz para ele: fica firme. Você que está em casa no culto online, fica firme. Não desanime. Levante-se. A Bíblia diz que o justo vai de força em força. Sabe o que é força em força? Não tenho força para viagem, eu só tenho força para dar um passo. Aí com muita luta eu dou um passo, e o Senhor me dá nova força, e eu dou mais um passo. Quando eu olho para trás, de força em força, eu já caminhei uma parte da viagem. Se você está morgado no caminho, ferido e sangrando, aquele que cura as feridas veio aqui hoje à noite. Ele te sara. Se você pecou, aquele que perdoa pecados está aqui. Se você perdeu a esperança da vida, aquele que é a própria vida está aqui.
Antipas, a testemunha fiel, tinha firmeza de propósito. Mantenha-se firme. Diga para Deus: apesar das lutas, dos deslizes, eu não abro mão de te seguir. Eu não abro mão de caminhar contigo. Eu vou convidar à frente apenas aquela pessoa ou aquelas que estão se sentindo enfraquecidas na fé, enfraquecidas espiritualmente, desanimadas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, pode vir, sem protocolo, pode vir. O Espírito Santo é quem te fortalece, é quem te renova, é quem te estabelece, é quem te dá firmeza. Você não vai desviar, você não vai desanimar. Presta atenção, não tem mais lugar para você no mundo. Não tem mais. Você pertence ao Senhor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E sabe o que é extraordinário? Deus não negocia você. Ele não te vende, não te troca. Você é único no coração de Deus. Aleluia. Lembrei-me agora do menino que perdeu um barquinho de madeira que o pai lhe havia comprado. E um dia, brincando na chuva, colocando o barquinho para a correnteza levar, ele deu um vacilo e o barquinho sumiu. E o menino começou a chorar muito, porque lhe roubaram o barco. E o pai disse: meu filho, é só um barco. E o menino disse: não é só um barco, é o meu barco. Mas não encontrou. E um dia na feira, quem já morou no interiorzão sabe como funcionam as feiras de rua. O menino, caminhando com o pai no meio da feira, encontrou o barquinho numa barraca à venda. E ele chamou o pai e disse: encontrei o meu barco. E o pai disse: você não pode saber que eu sei que é o seu. Eu sei, pai, é o meu. Mas como você sabe? Porque eu fiz um risco embaixo para eu não perder. E o pai vai lá na barraca e quando vira o barco está lá o risco. E me diz: eu não disse, é o meu barco. Papai, compra para mim. E o pai chamou o camarada que estava vendendo: esse barco é do meu filho. O cara disse: ó, tá aí para vender. Chegou na minha mão. Se é do seu filho, quem é, não sei. Só sai daqui vendido. E o pai perguntou: quanto é? X. Pagou. Aí o menino grudou o barquinho. E agora ele vai para casa, passando a mão no barco e dizendo: agora você é meu 2 vezes. Você é meu porque você foi meu primeiro, quando meu pai fez você. E você é meu porque eu te comprei. Ei, você é de Jesus 2 vezes. Primeiro, porque Ele te criou. Segundo, porque Ele te comprou. E o incrível, Ele tinha colocado uma marca em você. Seu DNA é único. Sua impressão digital é única. Seu timbre de voz é único. A sua íris é única. Por quê? Porque o Criador colocou uma marca em você. Onde Ele te encontrar, Ele sabe que você pertence a Ele. Satanás não vai te roubar. E Jesus te abraça e diz: agora você é meu 2 vezes. Bate assim a mão no peito e diga comigo: eu sou de Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Diga: eu tenho um Pai que cuida de mim. Você pode dar um brado de glória, você pode aplaudir, você pode falar em línguas, você pode louvar. Quem pode levantar as mãos aos céus e dar um brado de glória? E se você quiser aplaudir, aplauda com as mãos erguidas e declare: Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia.